Atos dos Apóstolos, capítulo 6. A escolha de 7 diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenitas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste o ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão é levado ao sinédrio. Estevão, homem cheio de graça e de poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, assim como das províncias da Cilícia e da Ásia. E estes homens começaram a discutir com Estevão. Contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Sendo assim, subornaram alguns outros homens para o caluniarem. Nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Com isso, conseguiram incitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, conduziram-no à presença do sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que alegavam: este homem não para de proferir blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. Porquanto nós o temos ouvido proclamar que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Bom, aqui nós vemos um homem que era cheio do Espírito Santo, um homem que fazia a vontade de Deus, e mesmo assim as pessoas se levantaram contra ele em falso testemunho. E eu trago assim para as nossas vidas: muitas vezes a gente é inocente demais em acreditar que as pessoas são iguais a nós, mas elas não são. Esses homens queriam de todo jeito prejudicar um homem inocente, que só estava ali pregando a Jesus, pregando bem, pregando as boas novas. E mesmo assim eles queriam destruir aquilo ali por inveja, muitas vezes. Um homem que fazia sinais milagrosos, ele estava ajudando pessoas. E isso era motivo suficiente para gerar inveja nas pessoas. E por causa de tudo isso, eles tramaram um falso testemunho para prejudicar este homem. Imagina conosco, né? Hoje levanta pessoas, sim, para falar coisas mentiras sobre nós, para se levantarem contra o Jesus que eles veem nas nossas vidas. Muitas vezes não é nem de muito falar, é só de você agir, de você ser como Jesus, já incomoda. Você ser uma pessoa generosa, fazer o bem, já incomoda, já é motivo suficiente para incomodar. E as pessoas estão aptas, estão prontas, não medem esforços para falar uma mentira contra a sua vida. Coisas que você não fez, coisas que nem passaram pela sua vida, mas eles mentem, eles falam só para atingir, para prejudicar, para colocar outras pessoas contra nós. Então isso é real também em nossas vidas. Mas é importante que nós não deixemos de fazer o que tem que ser feito. Diante de tantas essas coisas que esses homens sofriam, que Jesus sofreu, eles continuaram a fazer o que devia ser feito. Nós precisamos continuar fazendo o que deve ser feito. Independente de falsos testemunhos, de pessoas se levantarem contra nós, nós precisamos continuar em obediência ao Senhor, como esses homens que eram obedientes a Deus. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor para que nós não venhamos desistir. Senhor Deus, querido e santo, nós te agradecemos. Nós te agradecemos por mais um devocional, mais um dia. Nós te agradecemos pela tua palavra, por tudo que o Senhor nos ensina. Agradecemos mais uma vez pela vida desses homens que foram testemunho, que são exemplo para nossas vidas. E assim como eles sofreram, nós também sofremos falsos testemunhos, coisas, calúnias contra nossas vidas.
simplesmente pelo fato de nós querermos agradar ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. Mas que nós não venhamos desistir, que nós não venhamos parar de fazer alguma coisa por causa de pessoas, por causa de palavras, por causa de desmotivação, por causa de inveja, por falta de aprovação, que nós não venhamos desistir e continuar fazendo aquilo que o Senhor nos mandou, aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas, que nós venhamos continuar perseverando na obediência, perseverando na vontade do Senhor, perseverando em falar do Teu nome, pregar o Evangelho, ajudar pessoas, buscar a Tua presença, que nós não venhamos nos cansar e nem desistir por causa de reprovações desse mundo. Em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça no Senhor, na força do Seu poder, que nós venhamos ser fortalecidos na presença do Senhor, que não venha ser por nós, que nós não venhamos buscar as nossas forças humanas, mas que nós venhamos buscar a força que vem do Senhor, que nós venhamos buscar a direção que vem do Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos e agradecemos. Amém.